conhece, mas vamos colocar, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos, que desejamos, que o Senhor venha estar derramando sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Que seja um tempo de aprendizado da Tua palavra, de engrandecimento do Teu santo nome, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor Deus, e prepara os nossos corações para receber de Ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louve mais uma vez, que todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó. Posso ouvir a igreja? Que céus e terra passarão, todo joelho dobrará ao ouvir
nosso Deus, engrandecendo o nome dele, que nada é impossível para ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é nada, nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos.
Boa noite, igreja. Boa noite, os irmãos que vão assistir mais tarde. É um privilégio estar aqui, né? Todos cultuando ao Senhor, como diz a sua palavra, né? Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui fazendo um momento que é fazer parte desse momento de oração, de agradecimento. E nós estamos alegres que nossos irmãos compartilharam esse momento conosco e vamos estar compartilhando com a igreja. A Zeni agradece por mais um aniversário da sua neta Júlia, mais um ano de vida, né? Janaína agradece por sua recuperação. E agora também vamos entrar nos pedidos de oração. A Solange pede por sua tia Catarina, pela saúde dela. Elias pede por Wellington, Miriam, Miguel e Júnior. Tânia pede por seu pai, Ayla e sua mãe. Cristina pede por sua saúde. Chiquinho pede por Kellen, Diego, Carla, Cristina, Juliette, Alexandre, Adalberto, Joyce e pela restauração da sua família. Não, da família de Carlinhos, perdão. Pela sua família também e os familiares da igreja. Adriana pede por Laurinha, que está doente. Ivanete pede pela saúde de Tainara. Yara pede por seus tios, Manuelina, Pedro e José Carlos. E eu também, irmãos, estou pedindo pela saúde do meu pai, estou colocando ele na mão do Senhor, né? Meu pai não está muito bem. Eu creio que hoje ele se encontra até melhor. E a minha família inteira, estou colocando também em pedido de orações os jovens, porque os jovens em geral desse país, do nosso Itambi, do mundo em geral, estou muito preocupado com a educação nesse país, porque os jovens não procuraram muito esse ano o Enem, a educação da rede municipal também está muito defasada. Foram feitas pesquisas, os alunos não estão muito interessados, nem aqueles que podem e aqueles que também não podem. A educação não está entrando no lares das pessoas. Irmãos, vamos orar, porque nós que somos cristãos, nós temos Jesus, nós temos as esperanças. E eu fico muito preocupada, porque os jovens de hoje estão perdendo a esperança, e a esperança da educação nesse país e no mundo. Que nós vamos deixar para esses jovens? Eu estou preocupada mesmo, porque o futuro do jovem, nós temos o Senhor, mas a educação é muito importante, e a procura pelo Enem foi muito pouca. Eu vi numa pesquisa, eu estou preocupada, vamos orar, vamos pedir por mais interesse, porque com 17, 18 anos, eles estão desistindo de estudar. Já pensou? Jovens com um futuro tão promissor, eu fiquei preocupada, fiquei muito preocupada mesmo. A preocupação afasta a fé, mas também se a gente se desligar, a gente não vai ter atenção de procurar ver. E está aqui, está perto da gente. É a hora de nós estarmos também ligados nisso. Eu coloco aqui na nossa igreja a atenção para quem puder orar. E se tiver um jovem, está tendo um alcance aí de busca para fazer educação, ir até a escola, procurar. Vamos aí, vamos lutar por esse jovem, porque ainda tem tempo para poder a gente fazer. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigada, Jesus, porque teve agradecimento de vidas comemorando um aniversário hoje. Toma a Júlia na palma das tuas mãos, a sua avó agradece pela vida dela. Muito obrigada, Jesus. Continua caminhando a Júlia, Senhor. Toma, Senhor, a Júlia devidamente no lugar onde ela possa estar na tua presença, Senhor. Guia os passos dela, Senhor. Constrói e continua construindo o futuro promissor para aquela jovem.
Senhor, eu sei que a Zeni se preocupa com o futuro, se preocupa com ela, Pai. Muito obrigado pela Júlia existir nessa família. Pai, eu creio em nome de Jesus que ela também é coberta e é alcançada pelas orações dessa igreja. Te entrego ela na palma das tuas mãos e assim como todas as crianças que estão fazendo aniversário também nesse dia. Pai, coloco, Pai, todos esses pedidos de agradecimento na palma das tuas mãos. Pai, os pedidos de oração que foram feitos aqui, Pai, eu não sei qual for a casa do Elias que pediu por essas pessoas, do Chiquinho, de cada um que pediu, mas eles confiam no Senhor, eles têm a esperança que é o Senhor, sabe o Deus a qual nós servimos. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que age, Pai, o Senhor é o Deus que vê no oculto, no profundo, Pai, e já sabia, Pai, as vidas que iam ser alcançadas essa noite. Pai, eu creio, Pai, no Teu agir, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que pode. Muito obrigada desde já, Pai, porque vidas, Pai, vão ser alcançadas através dessas orações, Pai, porque essas orações alcançam, Pai, hoje e sempre nesse local, Pai. Vidas, Pai, confiam no Senhor, Pai, por isso que pedem, Pai, através desse local, porque nós não fazemos nada, tudo é no Teu nome, Pai, tudo é no Teu poder, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque uma vez que Tu confiaste, Pai, no Teu Filho na cruz, que Tu colocaste ali, Pai, e nós confiamos e pedimos a quem pode, ao Deus Altíssimo, ao Deus de poder, ao Deus maravilhoso, Pai, que nunca abandonou e nem vai abandonar. Não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Teu amor, Pai, é infinito sobre essa casa, sobre esse local, Pai. O Senhor tem abençoado Itambi, Pai. Itambi é uma terra abençoada, Pai. Essa igreja é uma lugar abençoado, Pai, aqui vidas, Pai, sai daqui abençoada, restaurada, Pai, aqui nós nos enchemos da Tua presença, Jesus. Me sinto muito alegre hoje de estar podendo orar com meus irmãos, Pai, muito obrigada por tudo, Pai, muito obrigada porque o Senhor abençoa essa igreja, abençoa o pastor dessa igreja, abençoa as crianças dessa igreja, os jovens dessa igreja, as mulheres dessa igreja, os homens, Pai, todos que passam por aqui, Pai, são abençoados. Nós temos luta sim, Pai, mas nós somos mais que vencedores no Teu nome, Pai. Te oro assim, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo de Deus. Eu quero parabenizar a igreja. Hoje, estava pouco antes do início do culto, eu saí do gabinete e vi já bastante gente já sentada esperando começar o culto. É bom saber que a igreja se preocupa também com a pontualidade. E também agradeço a Deus pela vida dos irmãos que se esforçaram e chegaram, independente do horário. É sempre bom a gente estar junto, pensando e refletindo na palavra de Deus e crescendo na palavra dele. Eu quero pensar com os irmãos em cima do tema em mim, João capítulo 15, vamos ler até o verso 8. O tema em mim, eu tenho certeza que vamos aprender muita coisa boa em cima desse texto conhecido da videira. Tem muita coisa boa para falar aqui, muita coisa boa para a gente pensar. Vamos lá, tudo vai dar certo. João capítulo 15, vamos ler até o verso 8. Amém, igreja? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo que estamos na tua casa e queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz. Então fale conosco, Deus. Nosso coração é o teu altar para o Senhor reinar e dar a direção que o Senhor quiser dar. Então faça assim conosco através da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos pensar um pouco sobre isso, sobre a questão da videira. Antes de entrar exatamente nesse texto, temos que puxar um pouco da história e entender melhor o sentido de videira. A videira no Antigo Testamento é uma das figuras usadas como ilustração do povo de Israel. Não sei se você já pensou sobre isso, já estudou sobre isso, mas você vai lá no Salmo 80 e você vai ver lá que o salmista fala que Israel é a videira de Deus, aquela videira que Deus trouxe do Egito para plantar especificamente numa terra que Deus tinha separado para que ali crescesse, frutificasse, multiplicasse. Deus separou uma terra e trouxe o seu povo, a sua videira, da escravidão do Egito, o povo de Israel, para que fosse plantado naquela terra. Mas, infelizmente, o salmista lamenta, e muito, porque essa videira não floresceu, Israel falhou. O povo de Deus no Antigo Testamento cometeu falhas, não floresceu. Seus muros de proteção foram destruídos, a cidade foi invadida, foi saqueada. Os ladrões invadiram e roubaram porque, infelizmente, a videira do Antigo Testamento, a videira de Deus, o povo de Israel no Antigo Testamento, falhou, pecou diante de Deus e sofreu as consequências por causa disso. Eu queria pensar com os irmãos agora sobre, esse texto, a videira que é Jesus, que não falhou, que não errou, e Jesus aqui está dizendo, mostrando para nós a identidade dele, a videira de Deus, que não falhou, que não fez igual a videira do Antigo Testamento, mas que fez diferente do povo de Israel. A videira de João 15, Jesus Cristo, essa videira, ela frutifica, ela frutificou, ela vai continuar frutificando, porque essa videira é genuína, é verdadeira, é fiel, não falha, porque é Jesus, o Filho de Deus. Então acompanhe comigo no texto, vamos estudar um pouco, alguns detalhes desse texto. Eu peço a você que preste bastante atenção, porque esse é um daqueles textos que, se não estivermos atentos, nós vamos ver algumas questões ou discussões teológicas que geram complicações doutrinárias na vida da igreja de maneira geral. Então acompanhe comigo um pouco desse texto. Vamos ler até o verso 3. Bota aí para mim, Mateus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus ele deixa bem claro que, como eu falei anteriormente, que ele, sendo a videira verdadeira, a videira genuína, ele não cometeu o mesmo erro do povo de Israel no Antigo Testamento, da videira do Antigo Testamento, que era o povo de Israel. E assim como no Salmo, Deus é tanto aquele que planta, como aquele que cultiva a videira. Assim como lá no Antigo Testamento, Deus trouxe a videira do Egito para plantar na terra prometida, na terra que ele tinha separado, e Deus trouxe para plantar e cultivar e cuidar. Aqui também, Jesus deixa bem claro que Deus é que planta e cultiva a videira. É Deus quem cuida da videira.
Então, nesse texto, nós podemos ver 3 personagens aqui. Deus, o agricultor, aquele que cuida. Jesus é a videira. E os seus discípulos, os ramos. Então, essa é a palavra de Jesus em cima desses 3 personagens. O Pai, ele cuida da videira com todo amor. O agricultor, ele sabe cuidar muito bem da videira. Muito bem. E ele cuida com amor para quê? Para que a videira seja frutífera. Para frutificar. E no verso 2, Jesus diz e deixa bem claro que aquele que está nele, em mim, todo ramo estando em mim. Por isso até eu tematizei o sermão dessa forma. Em mim. Ele deixa bem claro, aquele que está em mim. Mas afinal, convido você a pensar comigo, o que significa estar em Cristo? E nós vamos caminhar em cima aí dessa vertente aí. O que Jesus quer dizer em mim? O que significa dizer estar em Cristo? Meus irmãos, essa expressão significa de maneira figurada um relacionamento com Cristo. Um relacionamento com a pessoa de Cristo. Estar em mim, se alguém está em Cristo, tem um relacionamento com Cristo. Estar em Cristo é se relacionar com Cristo. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, estar em Cristo significa ser uma nova criatura. Está se relacionando com Deus. O passado ficou no passado. Tudo agora é novo. Por quê? Porque está em Cristo. Existe um relacionamento de intimidade com Cristo. Então, estar em Cristo significa que nós estamos na posição correta diante do Pai, no correto relacionamento com o Pai. Porque o Pai nos criou, a todos nós, para estarmos em Cristo, para vivermos em Cristo. Qual é a nossa posição? A nossa posição é estar em Cristo. Então, a posição correta que o Pai tem para cada um de nós, se nós podemos dizer que estamos no lugar correto na nossa vida, é dizer que estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos no lugar que o Pai nos plantou, preparou a terra para nós. O povo dele estando com Cristo, em Cristo. Estando em Cristo significa que estar no lugar que Deus separou para ele. Então está na presença do Pai. Porque está em Cristo. Está na posição correta. Está no lugar certo. E quem está em Cristo pode dizer, eu estou no lugar certo que o Senhor me plantou, que o Senhor separou para mim. Eu caminho a minha vida, eu ando na minha jornada no lugar certo, porque eu estou em Cristo. E se eu estou no lugar certo, na posição que Deus tinha para mim, eu sei também qual é o meu lugar, para onde eu vou. Porque eu estou em Cristo. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não estar em Cristo é andar segundo a carne. Estar em Cristo é andar segundo o Espírito. É estar em Cristo, é estar na posição que Deus preparou para ele. Então nós sabemos que não há condenação para quem está no caminho certo, no lugar certo, sendo guiado pelo Espírito, vivendo pelo Espírito, está na posição certa. Que conforto para nós, que alegria.
Voltando ao texto, então, eu pergunto para você, qual é o propósito do ramo, então? Tem o agricultor que cuida da videira. Para ser mais específica, seria o viticultor, que cuida da vinha. Então, o agricultor cuida da videira. A videira, ela tem seus ramos. Então, qual é a função do ramo? Qual é o propósito do ramo? Meus amados, o propósito do ramo é o mesmo propósito da videira. Porque o ramo está na videira. Se o ramo está em Cristo, ainda não, Mateus. Se o ramo está em Cristo, o propósito do ramo é o mesmo propósito da videira. Qual é o propósito da videira? Produzir fruto. Então, qual é o propósito do ramo? Produzir fruto. Porque o ramo está ligado à videira. Está em Cristo. O discípulo está em Cristo. O ramo na videira. Se o propósito da videira, se ela está ali plantada naquele lugar, saudável, produzindo fruto através dos seus ramos, o propósito do ramo, é óbvio, é o fruto. Porque o propósito da videira é o fruto, o propósito do ramo também é o fruto. Mas aí a gente voltando para o texto, Jesus não identifica exatamente aqui o fruto. Ele fala aqui qual é o fruto? Não, ele não fala. Eu queria que você prestasse atenção, porque há muitas distorções e confusões baseadas nesse texto em relação a esse assunto. Jesus aqui especifica exatamente, ele dá nome ao fruto? Não, ele não dá um nome ao fruto. E alguns gostam de dizer que o fruto de um crente é sempre outro crente. Talvez a gente diga isso, talvez você diga isso. E alguns dizem que o fruto na vida de um crente é um outro crente. Mas estamos no texto. E não é isso que Jesus está dizendo aqui no texto. Olhe bem para o texto. Jesus não está dizendo para mim, nem para você, que olha, você tem que fazer mais crente, porque o seu papel é esse. Calma, eu vou chegar lá. Olhe para o texto, e o texto não diz isso. Jesus não está dizendo isso aqui. Eu vou falar isso um pouco mais para frente. Mas olhe bem nesse verso 2, porque na verdade o verso 2 e o verso 6 são os dois versículos onde geralmente dá discussões teológicas. Nesse verso 2 ainda, Jesus diz que o ramo que está nele, mas não dá fruto, ele corta. Ele tira, não sei como é que está na sua versão. É importante, meus irmãos, preste atenção, porque realmente esse versículo gera muitas polêmicas. É importante conhecer o contexto e conhecer o significado do verbo no original, para que a gente não faça nenhuma interpretação errada do texto. Existem várias interpretações erradas desse texto por falta de conhecimento do verbo no original, do contexto original. Nenhuma árvore dá fruto de uma hora para outra. Você concorda comigo? Não dá. Não é assim, não é de uma hora para outra que uma árvore ela dá fruto. O fruto é resultado de um processo. Concorda comigo? Existe todo um processo para que a árvore frutifique. Cada árvore tem o seu tempo propício, o seu tempo correto de frutificar. Então é um processo. Muitas coisas acontecem numa árvore para que no tempo certo ela frutifique. Então, você concorda comigo que o fruto é resultado de um processo. Com o cristão, meus amados, é a mesma coisa. Também tem um processo na vida de cada um de nós. E o texto diz que, se nesse processo, se não dá fruto, o lavrador tira. O lavrador corta. E por isso a importância de saber o verdadeiro sentido desse verbo, desse texto. Esse verbo tirar ou cortar, no grego, airo, ele significa ser levantado.
ser levantado. E é importante entender isso para que entenda o que Jesus está falando aqui no contexto. A gente entenda bem o texto. Porque quando termina o inverno e chega o tempo de plantar, o lavrador, ele percorre a sua vinha e os ramos que estão no chão, os ramos que estão no solo, onde eles ficaram, principalmente no inverno, eles cresceram, esses ramos cresceram em direção ao chão. Então, esses ramos estão no chão. E o agricultor, ele começa a levantar esses ramos. Ele começa a pegar esses ramos e prender nas treliças, ou prender nos ramos que estão mais altos. Para quê? Para que esses ramos possam ser, através do aquecimento do sol, através do calor, eles brotem. Eles fiquem aptos para dar frutos novamente. Porque no chão não tem como dar fruto. Eles cresceram para baixo, eles estão no chão. Estão embaixo. Não tem como brotar ali. E é papel do agricultor levantar, é o que significa esse verbo, quando você lê tirar, cortar, é levantar para poder preparar, para poder dar fruto novamente. Isso tem um sentido bíblico. Isso tem um sentido espiritual. Isso significa que aqueles crentes que caíram e se sujaram no lamaçal do pecado, o nosso Senhor tem esse poder de levantar e de usar novamente para a glória dele. O Senhor levanta, o Senhor limpa. Como o Senhor faz isso? Através da disciplina. Disciplina bíblica. A palavra. Para que voltem a dar frutos. Não interprete esse texto errado. Ele aqui está falando com aqueles que estão nele. Olha o verso 2, todo o ramo que está em mim. Ele não disse que esses que estavam no chão não estão nele. São crentes. É a igreja. Ele corta, ele levanta para que dê mais fruto ainda. Para que dê fruto através da disciplina. E os ramos que dão fruto, aí sim, o final do verso 2, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aquele crente que está produzindo, aquele crente que está produzindo muito fruto para o reino. O agricultor poda, limpa, tira as pragas, para que dê mais fruto ainda. Olha como o agricultor cuida da videira, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida da sua igreja. É a palavra que faz essa limpeza para uma boa colheita espiritual. O cristão que obedece à palavra de Deus frutifica ainda mais. Frutifica ainda mais. Resumindo, qual o papel do lavrador? O que o lavrador faz? Ele levanta os ramos sem fruto e limpa aqueles que dão fruto, para que frutifiquem ainda mais. Ele levanta o crente que está caído por causa do pecado, o crente que escorregou, que em algum momento caiu e está fraco, ele levanta e prepara para que venha dar fruto novamente. E aqueles que já estão dando fruto, ele vai ser podado, limpo, para que dê mais fruto ainda. Então o Senhor, que é o Senhor da videira, que cuida da videira, é para que a videira cumpra o seu propósito. Qual é? Dar frutos. E se um ramo está produzindo muito fruto, o agricultor vai preparar para produzir mais fruto ainda. E aquele que está nele, aquele ramo que não está produzindo, porque caiu, porque deu brecha para o pecado, que está chorando por causa do erro cometido, do seu pecado, o agricultor, com todo o amor que ele cuida da videira, ele levanta, vai meu filho, levanta, restaura, deixa eu te disciplinar, porque eu vou te corrigir, porque você foi criado para dar fruto.
Louvado seja Deus que não desiste de nós e continua cuidando da videira. E mesmo quando a gente cai, conforme o salmista diz, nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos levanta pela mão, nos capacita para fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. É o nosso agricultor que cuida da nossa vida. Na verdade, meus amados, qual é o fruto dessa parábola então? Qual o fruto que essa parábola fala? O que significa isso? O fruto dessa parábola é a semelhança com o próprio Senhor Jesus. Sermos semelhantes a Ele. O fruto significa ser semelhante a Jesus. Fomos criados para produzir frutos, ou seja, para que sejamos semelhantes a Jesus, para que o fruto seja sempre parecido com Jesus. Paulo usou essa imagem do fruto para descrever as qualidades de caráter que marcam a vida de um crente maduro, de um crente sadio. Porque o fruto do Espírito, que fala lá em Gálatas 5, 22 e 23, está aí, vocês lembram desse texto, são qualidades do caráter de quem? Do homem? Não. Gálatas 5 e 22 são qualidades do caráter de Cristo, que deve ser visto na vida do homem, daquele que está nele, do servo dele. E quando somos semelhantes a Jesus, essas qualidades de caráter, elas passam a fazer parte da vida do cristão. É exalado esse bom perfume de Cristo. Então, esse fruto nos faz ficar semelhantes a Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto é a prova da identidade do cristão, meus irmãos. É a prova da nossa identidade. Quando nós, no nosso caráter, nós expressamos essas qualidades do caráter de Cristo. Nós vivemos no nosso caráter as qualidades do caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a nossa prova. E é visível, meus irmãos, é visível, torna-se visível. Uma boa colheita sempre vem de uma árvore sadia. E uma árvore sadia, ela tem um caráter de Cristo no seu caráter, expresso no seu caráter, visto no seu caráter. O caráter de Cristo, as características de Cristo. Tudo isso que Paulo fala em Gálatas 5, 22 e 23. Ser semelhante a Jesus, então, é externar o caráter dele na nossa vida. É isso. Ser semelhante a ele, externar o caráter dele. Quem não externa o caráter de Jesus na sua vida, significa automaticamente que não dá fruto. Não dá fruto. Porque o fruto é esse. O caráter de Cristo. Ser igual a Cristo. Exalar isso, externar isso. E aí, a gente vai viver sempre em Cristo, de maneira abundante e dando mais fruto ainda, porque constantemente o agricultor vai estar nos podando, nos limpando para dar mais frutos. Versos 4, 5 e 6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Sem Jesus, o cristão não consegue fazer nada. Nada. Nada que tenha valor espiritual. Nada.
nada que permaneça. Sem Jesus, nada vai permanecer. Sem Jesus, nada que tenha valor espiritual e eterno não vai conseguir. Sem mim, nada podeis fazer. Um ramo de videira não tem vida, não tem utilidade, se não continuar ligado à videira. Não há como um ramo ficar vivo longe da videira. Não há como um discípulo dizer que é discípulo longe do Senhor Jesus. Não há como dar fruto, não há como. Não tem utilidade nenhuma. Somente o discípulo que permanece unido à videira vai produzir fruto. Não há outro jeito, meus irmãos. Não há. E Paulo expressa essa verdade também, quando ele diz lá em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive. Paulo, cada ensinamento maravilhoso, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É Ele, é a videira. É a videira. Filipenses 4:13. Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Não sou eu, é a videira, não é o ramo. O ramo por si só não faz nada, não vai produzir fruto. Voltando para esse capítulo 15, observe bem, meus irmãos, preste atenção, para não achar que estou falando de heresia. Observe bem. Cristo não ordenou que os crentes produzissem fruto. Que isso, pastor? Olha, preste atenção no texto. Ele não ordenou que os crentes produzissem fruto. O fruto não é a responsabilidade do ramo, é o propósito, é diferente. O propósito do ramo é produzir o fruto. É o propósito, não é a responsabilidade. Por quê? Porque o ramo sozinho não produz nada. Então é propósito. Não é responsabilidade. Sem mim, que Jesus disse, nada podeis fazer. Porque é Ele quem faz. Então qual é o nosso propósito? É produzir fruto. Porque é Ele quem faz. Então é propósito. Não é responsabilidade. Não sou eu que salvo. Não é você que salva ninguém. É a videira, é o Senhor. O ramo não pode produzir nada sozinho. Mas se ele, preste atenção, se ele permanecer conectado à videira, inevitavelmente vai produzir fruto. Essa é a diferença. Você vai produzir fruto, não por causa de você, mas porque está conectado à videira. Aí produz fruto. Aí sim vai produzir fruto. O foco do ramo não está no dar fruto, e sim permanecer na videira. Permanecendo na videira, inevitavelmente o fruto aparecerá. Aí quando você vê um crente dando frutos, você vai ver que esse crente está conectado na videira. Esse servo de Deus, ele vive em intimidade com Deus. Ele está em Cristo produzindo frutos. Por quê? Porque ele entende que não é por ele mesmo, não é força dele, não é nenhum poder dele, porque ele não é nada, é um ramo. Mas ele entende que a vida dele, a vida cristã dele, é total dependência da videira, total dependência de Cristo. E é Cristo quem faz através dele. É isso. É a videira. Entenda dessa forma, porque Deus está mais interessado em quem você é do que o que você faz. Porque muitos cristãos caem num ativismo louco, doido, como se fosse ele o produtor do fruto, e começa a se envolver em tantas atividades. Eu estou trabalhando para Deus, tem que trabalhar mesmo, mas estou trabalhando para Deus e ainda não teve uma total dependência de Deus, não entendeu que não é Ele que faz, é o Senhor que faz através dele.
E aí quer fazer as coisas do seu jeito, não ora, não lê a Bíblia, não busca a direção de Deus, faz tudo por vontade própria, não tem uma dependência de Deus, não produz fruto. Isso é ativismo. Isso é uma doença espiritual. Quem entende que é a videira que faz, que está ligado à videira, o Senhor vai fazer. Calma, o resultado, isso é com o Senhor, é responsabilidade dele, é Ele que faz. Eu tenho só que depender dele e fazer o que cabe a mim, a eu fazer. É isso. Porque a gente fica tão preocupado com o fruto, como se fosse responsabilidade nossa, que trabalha, e às vezes não vê fruto nenhum, parece que nada acontece. E isso é trabalhar por força própria. Ainda não entendeu, ou não entendeu o que é a videira quem faz. Descansa no Senhor, faça a sua parte, faça o melhor que você puder, faça com excelência. Mas quem vai fazer, quem vai trazer o fruto, a responsabilidade é a videira, é o Senhor, através da gente, através do ramo. Mas conforme diz esse verso 6, infelizmente, se deixar de estar conectado à videira, terá consequências trágicas. Se não estiver conectado à videira, vai ter consequências. Estou falando de crente. Lembre-se sempre do texto, está falando em mim. Vai ter consequências trágicas. E esse verso 6, como eu falei, tem algumas discussões teológicas. Presta atenção. É o 2 e o 6. Esse 6 também gera várias discussões teológicas. Alguns dizem que o crente que deixou de ser fiel perde a salvação. Você deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Mas Jesus disse lá em João 10 que ninguém pode ser salvo e perder a salvação. Não é isso, o texto não diz isso. Ninguém que é salvo vai deixar de ser salvo. Não vai. Ninguém que é salvo perde a salvação. Essa interpretação está errada. Outros dizem que quem não permanece não é um cristão genuíno. Diz que crê em Jesus, mas na verdade não crê, é um falso crente. Há falsos crentes na igreja? É claro que há, a gente sabe que sim. Nem todo mundo que está no hall de membros está no livro da vida, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas preste atenção nesse verso 2. Nesse verso 6, olha o que Jesus referencia o verso 2. Ele diz, está em mim. E está falando com crente, repito. O que Jesus fala, está em mim. E no verso 3, ele deixa bem claro que Jesus está falando com aqueles que já estão limpos. Aqui está falando de gente salva. O verso 2, na verdade, ele responde esse verso 6. Então, há falso crente? Há. Mas aqui, no texto, Jesus está falando de crente, com crente. Aquele que está nele. Está em mim. Conforme diz o verso 2. E o verso 3, aqueles que já estão limpos. Então, ele aqui está falando com a igreja. Com a igreja. Deixa bem claro. Ele está falando com os salvos. Está falando com os salvos. Então, esse texto não fala da perda de salvação. E nem fala de falso crente. Fala de crente que não dá fruto. É diferente. Preste atenção nisso. Está falando de crente que não dá fruto. Noutras palavras, é duro ter que dizer isso, mas infelizmente é verdade. Noutras palavras, assim como um ramo sem fruto é inútil, um crente sem fruto é inútil. Isso dói. O pastor está dizendo que tem, dentro da igreja, das igrejas, tem crentes inúteis? Sim. Alguém que deixa de permanecer é uma pessoa que tenta transformar o seu próprio caráter para produzir as qualidades de Cristo, mas sem nenhuma conexão com Cristo, isso é inútil. É aquela pessoa que tenta, por conta
própria, deixar isso bem claro, por conta própria, produzir as qualidades de Cristo. Ele não vai conseguir, porque é por conta própria. Estou falando de crente. É um inútil. Ele tenta produzir um bom caráter por esforço próprio. Não vai conseguir. E geralmente leva a produzir o oposto daquilo que ela deseja, daquilo que ele deseja. Porque está usando a força própria. O pastor está dizendo que, então, que na igreja tem cristãos que não servem para nada? Sim. É duro, né, ter que dizer isso. Mas cristãos, eu estou falando com cristãos. Porque o texto fala com cristãos. Gente que está na igreja que não presta para nada, que não serve para nada. Sim, por quê? Porque não estão conectados com Cristo. Não dá fruto nenhum. Não dá fruto nenhum. Não faz diferença nenhuma. Não faz nem cosquinha na sola do pé do capeta. É um inútil, espiritualmente falando. Longe de Cristo, nossos esforços são infrutíferos. O cristão que tenta viver uma vida cristã pelos esforços próprios não vai a lugar nenhum, é um inútil. Não gera fruto nenhum. Não gera fruto nenhum. Vai entrar ano, vai sair ano, vai entrar ano, vai sair ano, não frutifica em nada. Não muda nada na sua vida cristã. Nada. Não tem fruto nenhum. Por quê? Porque não está conectado à videira. Você vai ver a vida espiritual dessa pessoa há muito tempo não sabe o que é ler a Bíblia. Há muito tempo não sabe o que é ter um momento no secreto com Cristo. Há muito tempo está nem aí para a igreja, para a comunhão do corpo de Cristo. Está nem aí para a obra do Senhor. E pior que isso, às vezes você ouve alguma coisa duvidosa, ou até algum mau testemunho dessa pessoa. E o texto é duro. Esse verso 6, ele é duro. Se alguém não permanecer em mim, olha o que ele está falando é Jesus, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Será lançado fora significa a perda da comunhão. A pessoa não perde, não tem mais, ela perdeu a comunhão, não entende mais o valor da comunhão. E na igreja para quê? Está em união para quê? Unidade para quê? Ela perde a comunhão. Secará significa perda da vitalidade, perda da força, fica seco, fraco. Crente fraco, sem nenhuma vitalidade, não faz diferença nenhuma na vida dele, por onde anda. Um crente que as pessoas olham e acham que é uma pessoa como se fosse até do mundo, porque não vê nenhum diferencial, não tem fruto na vida dele. E Jesus continua, lançado no fogo. Lançado no fogo significa perda de recompensas. Quantas perdas na vida, quantas recompensas deixa de ganhar? Porque está fraco. Porque não valoriza a comunhão, não permanece em Cristo e traz consequências espirituais desastrosas. É triste ter que pregar sobre isso e saber que isso existe nas nossas igrejas. E por que não dizer na nossa igreja também?
Você deve lembrar de algum crente, você deve lembrar, meu irmão, minha irmã, de algum crente sem comunhão, sem vitalidade, sem força, fraco, e que consequentemente deixará de receber algumas recompensas. Como? Se não está ligado na videira. Quantas perdas desastrosas no mundo espiritual, na sua vida espiritual, por falta de conexão com a videira. Versos 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus irmãos, à medida que o crente permanece em Cristo, à medida que o crente continua conectado com Cristo, ele começa a dar o fruto das qualidades de Cristo. A gente precisa entender isso. Quem está conectado com Cristo, quem está permanece em Cristo, vai dar fruto de quem? Das suas qualidades? Não, das qualidades de Cristo. É da videira, nunca do ramo. É da videira. Os pensamentos, o coração, a vida do crente está tão conectado com Deus, mas tão conectado, que os seus desejos refletem os desejos de Deus. Então o fruto é de quem? É da videira, sempre da videira. Isso vai gerar resultados maravilhosos, porque está conectado na videira. Quais? Deus responde à oração de quem permanece nele. O texto fala sobre isso. Deus responde à oração do coração em que a sua palavra é permanente. Deus responde. É o que o texto está falando, o que Jesus está dizendo nesse texto. Ele responde: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque ele responde às orações de quem permanece nele. Porque quem permanece nele não faz orações egoístas. Quem permanece nele faz orações que ele sabe que são coisas que agradam o coração de Deus. São coisas que Deus deseja e ele passa a desejar também. As orações dele, por mais, pode até sacrificá-lo, e vai fazer isso algumas vezes, de alguma coisa dele próprio, mas ele sabe que é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. As orações não são egoístas, porque as orações de quem está conectado com Jesus, preste atenção nisso, são orações que Jesus faria. Meu Deus. São orações que Jesus faria. Por quê? Porque o ramo está na videira. Isso é forte. O ramo está na videira. Aí a gente passa a fazer oração com o coração em paz, com a alma em paz, porque você sabe que essa é uma oração que Jesus faria também. Jesus é pessoalmente a corporificação viva de todo o seu ensino. Jesus é a palavra. A fé em Jesus e a aceitação das suas palavras criam uma união nossa com Ele, mas tão grande, tão profunda, em que o seu poder fica disponível para nós. Por isso Ele responde. Porque é uma conexão tão grande do ramo com a videira, mas tão grande. A fé é algo tão grande, a intimidade é tão grande, o relacionamento é tão grande, que essas palavras tomam conta de nós, nossos pensamentos, nosso coração, que o poder fica disponível para nós. Ou seja, ele responde às orações, que são coisas que agradam o coração dele. Outro resultado de quem está conectado com Jesus é que o nome do Senhor será glorificado.
está também nesse texto. Vai ser glorificado. Quando exibimos o caráter de Jesus, quando obedecemos os seus mandamentos, todo o crédito vai para Deus e nunca para nós. O ramo nunca cobra o mérito para si, o crédito para si. Ele sabe que todo o crédito é da videira, é do Senhor Jesus. Ele sabe disso. Ele sabe que todo o mérito, toda a honra, toda a glória vai ser sempre do Senhor. Sempre. Ele não está preocupado com o mérito para ele. Outro resultado de quem está conectado com Jesus é que o amor cresce naturalmente. Impressionante. O ramo que está ligado à videira cresce dentro de si o amor naturalmente. Assim como as uvas crescem naturalmente de um ramo saudável, assim também o amor cresce naturalmente no coração de um ramo saudável. Por quê? Porque está na videira. O amor, ele é uma qualidade do caráter de quem? Da videira, de Jesus. Lembra lá de Gálatas 5, 22 e 23? Caráter de Jesus. Isso vai fluir naturalmente, vai crescer naturalmente no caráter do ramo, porque está conectado à videira. Cresce naturalmente na vida do crente. Crente que permanece conectado à videira, ama, desenvolve o amor, cresce no amor, porque é uma árvore saudável, frutífera, está dando frutos. E amor, já sabemos, estudamos isso domingo inclusive, amor é atitude, não é sentimento. Amor é atitude. E o amor cresce. A pessoa vai ser movida através desse amor de Deus, porque Deus não se move sem amor. E o cristão passa a ser movido também por esse amor de Deus, é caráter de Cristo. E passa a ter também, a praticar também, atitudes de amor. Crente que permanece na videira, conectado na videira, vai desenvolver esse amor dentro dele. 1 João 12, 13. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quem permanece, esse amor é aperfeiçoado. Deus, ele permanece em nós. Nós permanecemos nele, ramo e videira, com o mesmo propósito. O amor é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Porque o fruto é do Espírito, é caráter de Cristo. Quem permanece em Jesus terá o amor de Deus sendo aperfeiçoado nele. Quem permanece está sendo aperfeiçoado pelo amor, no amor de Deus. E certamente, inevitavelmente, outros vão notar isso. Vão perceber as características do caráter de Cristo no caráter da sua vida, no caráter do cristão. Porque está sendo desenvolvido isso. Está sendo desenvolvido isso. Conclusão. Jesus é fiel para produzir fruto. Amém, igreja? Ele é fiel para produzir fruto. Lembre-se sempre, ele é fiel para produzir fruto. Ele produz fruto. Mas é importantíssimo, necessário, fundamental, não podemos abrir mão disso, de estarmos ligados à videira, para que possamos dar fruto, porque o nosso propósito é o mesmo propósito da videira. A responsabilidade é dele, mas o propósito nosso é nosso, o mesmo, de dar fruto. E só quem está ligado com ele, conectado com ele, vai produzir frutos. E Jesus nos convida a ficarmos permanentemente conectados nele, como um ramo permanece conectado na videira. Permanentemente. Jesus nos convida a fazer parte da empreitada dele, que é o quê? Produzir fruto. Gente, isso é um privilégio para nós. Somos convidados por Jesus a sermos ramos, a qual devemos cumprir o nosso papel. Qual o nosso papel? Está conectado nele. Consequentemente, produziremos frutos. Jesus nos convida para isso. E isso é um privilégio para nós como igreja.
Isso é um privilégio para nós. E aqui, como eu falei desde o início, terminando essa palavra, não estou falando de salvação nossa, já somos salvos. Jesus está falando para crente, para gente que entende que é ramo e que depende, precisa estar conectado à videira. É produzir uma enorme colheita das qualidades de Cristo em nosso caráter, que consequentemente vai gerar muitos frutos. Essa mudança é sempre de dentro para fora, porque mudança é de dentro para fora. E certamente muitas coisas irão acontecer externamente, porque internamente as qualidades de Cristo transbordam em nosso caráter. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Jesus. A Ele toda honra e toda glória. Amém, igreja? Somente a Ele. Somente a Ele. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa reflexão. Deus, o Senhor nos chamou como igreja para que possamos estar ligados à videira, totalmente conectados em Jesus, totalmente como discípulos de Jesus. E o Senhor quer que nós, como igreja do Senhor, possamos dar frutos, porque estamos conectados à videira. E não há outro jeito de produzir frutos se nós estivermos conectados à videira. Então, ó Pai, obrigado, porque o Senhor deixa bem claro para nós que se estivermos totalmente conectados à videira, numa comunhão íntima e completa com Jesus, o fruto será apenas uma consequência, porque vai acontecer inevitavelmente. E como é bom dar frutos, porque afinal uma árvore saudável, ela dá frutos. Uma videira saudável, ela dá uvas bonitas, sadias. E o Senhor nos chamou como igreja para sermos esse tipo de ramo, que se preocupa em estar na Tua presença, em viver na Tua presença. E aí, o Senhor nos dá alegria, mesmo se a gente merecer, o Senhor nos dá alegria de vermos frutos com os nossos próprios olhos, para a honra e glória do Teu nome. Então, Pai, faça-nos frutíferos, muito frutíferos, mas não por nosso mérito, não para a nossa glória, não para a nossa exaltação, mas por causa da videira, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós, como família IBCI, sejamos, ó Pai, essa igreja que está sempre conectada com a videira, sempre em intimidade com Cristo, e os frutos aparecerão inevitavelmente, porque a videira, ela é verdadeira, ela cumpre o seu papel, não falha. Nós ramos falhamos, sim, é verdade, mas quando estamos conectados em Cristo, quando estamos em Cristo, como devemos estar firmes em Cristo, o fruto virá, porque a videira é santa, é perfeita. Jesus, o nosso Senhor, Ele nos dá frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa reflexão, por essa palavra, por esse culto. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus. Igreja, vamos louvar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar,
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande